Nós chegamos aqui em 2014. Nosso plano original era morar em Budapeste. Eu procuraria um emprego nesses setores internacionais, nessas empresas de tecnologia ou de serviço ao cliente. E minha esposa encontraria um emprego local, alguma coisa dentro da área dela ou fora. E nos primeiros 3 meses que nós chegamos aqui, a minha formação de professor, eu sou professor de inglês, era professor de inglês no Brasil também. E aí, nós, enquanto estávamos procurando emprego aqui, a gente estava na casa da minha sogra ainda, na cidade que a minha esposa cresceu, e tínhamos acabado de chegar uma cidade aqui do lado, estavam precisando de um professor de inglês, porque a professora ficou grávida, precisou entrar de licença maternidade, e aí um conhecido de um conhecido entrou em contato com a gente e falou, você não quer ver lá? Eu sou professor de inglês, dava aula no Brasil, já há pelo menos uns 6 anos, e 5 anos. Então, tinha aquela experiência e tinha acabado de me formar em educação, fazer um mestrado em educação internacional. Então, eu estava com a formação certa para fazer isso. Só que eu queria trabalhar em Budapeste, por E não questões. falava húngaro Não na falava época. nada de húngaro, zero de húngaro. Então assim, foi muito específico, assim, essa escola precisava de um professor de inglês para fazer um trabalho que eles têm lá, porque é uma escola bilíngue. É uma escola pública, mas é uma escola bilíngue. E aí eu Entendi. entrei exatamente nessa posição que estava vaga de professor estrangeiro, que eles têm uma vaga para isso. Para manter o programa bilíngue, tem que ter pelo menos um professor estrangeiro dentro do corpo docente. Assim, quando eu falo que Deus preparou o negócio, uma cidadezinha de 30 mil habitantes com uma escola dessa, naquele momento que eu cheguei, precisou do professor. Isso é E, verdade. então, assim, foi como a gente começou. E aí eu comecei a trabalhar, e a igreja local aqui que a gente frequentava é a igreja que a minha esposa se converteu, a igreja em que ela conheceu o evangelho, né? Aqui na cidade mesmo. E eu procurei fazer o que eu sempre fiz na minha vida, que foi servir na igreja que eu trabalhava. Lá em Vinhedo, onde nós morávamos, a gente estava trabalhando com um grupo de jovens, estava um grupo de jovens grande lá, e nós éramos um dos coordenadores. E eu cheguei aqui e meses antes tinham chegado missionários americanos, eles tinham começado um trabalho com jovens. Eu simplesmente me conectei e comecei a servir, trabalhar com eles. Fizemos acampamentos em inglês, fizemos evangelismos, e aí a coisa foi acontecendo. Quando passaram 3 anos, nós estávamos aqui já, eu fui convidado para fazer parte do presbitério. Nossa igreja funciona como um presbitério, então somos mais de um pastor sempre. Então fui ungido pastor aqui na Hungria, vamos colocar assim nesses termos, ungido pastor aqui na Hungria em 2017, nessa igreja húngara, que já é uma anomalia, né? O pessoal geralmente que é missionário chega do Brasil aqui já com uma formação, com uma postura de líder, e eu fui ungido pastor aqui. A gente sabe que o chamado vem de Deus, e que Deus é que dá os dons, mas é responsabilidade da igreja reconhecer os dons e o chamado de alguém. É a igreja que envia, a igreja que unge, né? Timóteo foi recebido, foi ungido e recebeu a oração dos líderes da igreja. Paulo foi enviado por uma igreja também. E então aqui eu fui recebido e ao mesmo tempo enviado pela igreja local húngara. E foi assim que eu comecei o meu ministério pastoral aqui, o meu trabalho como missionário.